Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí a uma aula de processo de fabricação 2. A aula de número 2, nós vamos estar falando sobre metalurgia do pó. Bom, existem vários tipos de processos de fabricação para construção de peças, entre outros sistemas. Aqui nós podemos ver alguns processos de fabricação que são divididos em mecânicos e metalúrgicos. Entre os processos mecânicos, nós temos aí conformação, plástica, usinagem. E entre os processos metalúrgicos, nós temos solidificação e sinterização, também conhecido como metalurgia do pó. Caso vocês queiram consultar um pouco mais a fundo essa área, esse é um dos livros aí, fonte para esse slide, tá? Então, manufatura mecânica, conformação dos metais. Nós vamos fazer aqui então uma introdução sobre o que seria a metalurgia do pó. Tudo que aparecer aqui sobre a área de metalurgia do pó, nós vamos representar por MP. Tá? Então a pergunta que fica, o que seria a metalurgia do pó? Então a sua definição não é uma definição única, existem outras definições, tá? Mas para a gente começar a estudar, nós vamos fazer esse tipo de definição. Então a metalurgia do pó, ela é um processo, tá? Pois ela tem várias etapas até você chegar no ponto final que você quer. Por exemplo, essas peças que a gente está vendo aqui, peças mecânicas, é a parte final do que a gente quer alcançar dentro de um processo, né? Então, ela se caracteriza como um processo, a metalurgia do pó. E é um processo de fabricação, tá? Entre as quais essas peças são produzidas a partir de pós metálicos. É um pouco difícil visualizar isso, né? E acreditar que a gente consegue criar peças por meio de pó metálico, né? Mas a gente vai ver todo o procedimento e vocês vão perceber que é muito possível isso de ser feito. Bom, então como que seria a sequência de produção da metalurgia do pó? Antes de começar essa parte, aqui eu vou falar o seguinte, a fonte agora que a gente está utilizando, bibliográfica, tá? É desse livro aqui, de Introdução aos Processos de Fabricação, do Michael P. Gruver, tá? Ou Michael, não sei se o nome dele fala assim mesmo, tá? Mas, bom, esse livro é um livro interessante para fazer a leitura, é um livro bom, tá? Quem quiser comprar, eu recomendo. Quem quiser saber um pouco mais da área, né? Então é um livro que vale a pena, tá? Então nós vamos usar esse livro como fonte bibliográfica e quando aparecer no slide esse tipo de notação aqui no canto, né, no superior direito ou esquerdo, significa que o livro é a nossa fonte bibliográfica. Então o material foi tirado dele, então tudo que tiver aqui, a não ser algumas imagens que às vezes não é como é esse slide aqui, essa imagem não pertence a essa literatura, tá? Então eu coloco sempre as fontes aqui para mostrar os autores, tá? Então algumas coisas são desse livro, outras coisas não, mas eu vou citar sempre que for necessário. Então a sequência de produção da metalurgia do pó. Então se a gente tentar colocar em ordem como que ela funciona, o processo, a primeira parte seria os pós, eles são compactados na forma desejada. Então, se eu quero criar, por exemplo, uma forma como essa dessa peça aqui, ó, tá? Eu vou compactar os pós. A peça é feita de pós metálicos, então, compactando esses pós metálicos numa forma desejada como essa, eu começo o processo, né? Depois que eu compactei os pós, eles vão ser aquecidos
isso vai provocar uma ligação entre partes da peça que será criada, né? Que são as partículas aí, da peça. Beleza? Aí a parte 3 seria uma compressão, tá? Também denominada de compactação, ela vai ser compactada. E isso é feito por máquinas conhecidas como prensas. Beleza? Essas prensas contêm ferramentas específicas que vão produzir as peças. Beleza? Então aqui a gente tem vários exemplos, ó, de peças. Vocês estão vendo que são peças não muito grandes, tá? Geralmente elas são utilizadas na indústria automobilística, indústria aeronáutica, tem a parte eletroeletrônica também, tá? Tem várias partes aí. Qual que é o ferramental para a produção da metalurgia do pó? Então, o ferramental ele vai conter basicamente uma matriz. A matriz ela vai deixar no formato da peça. O pó vai ser inserido na matriz, né, e vai ser compactado dentro dessa matriz, tá, para formar a peça que a gente está tentando produzir. Então você vai precisar de uma matriz, você vai precisar de punções, tá, que o punção ele vai fazer pressão sobre o pó metálico, né, que está dentro de uma matriz, e aí vai gerar a peça. Então nós vamos precisar então de punções e matriz, tá? Esse processo de metalurgia do pó ele é um processo considerado caro, e para que isso não se torne impossível de ser realizado, né, um processo de fabricação desse, ele tem que ser ele é indicado para produção de peças de média e grande produção, médio e grande porte. Assim compensa o investimento que o empresário fez, né? Ok? Então, ferramental básico aí é uma matriz e os punções. Bom, o tratamento térmico que é feito no processo de metalurgia do pó, tá? Ele é denominado de sinterização. E esse processo ele é realizado a temperaturas abaixo de um ponto de fusão dos metais. Então, se eu tenho aqui o ponto de fusão, né, o metal ele vai se tornar próximo aí, do sólido para o líquido, né? Do sólido ele vai para o líquido, ponto de fusão. Essa temperatura aqui é onde deve ser realizado um pouco abaixo aí do ponto de fusão. Esse aqui é o ponto de fusão, então eu vou fazer a sinterização, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto abaixo do ponto de fusão. Beleza? Então daqui para baixo vai ser o meu ponto onde eu vou fazer a etapa de sinterização. Bom, vamos falar de algumas considerações que tornam a metalurgia do pó uma importante tecnologia. Então, a metalurgia do pó, as peças produzidas elas podem ser do formato net shape ou near net shape. O que seria esse conceito, né, de net shape ou near net shape? Imagina que você tem peças aí, você vai fabricando a peça por metalurgia do pó, e a peça, ela terminou o processo praticamente, né? Ela já tem o acabamento que você precisa na superfície, ela já está do formato que você precisa. Praticamente você não precisa fazer quase nenhum ou nenhum mesmo acabamento na peça. Então, esse conceito que a peça passa por um processo e já está praticamente terminada, né? Sem precisar de nenhum retoque, é o conceito de net shape ou near net shape. Ok? Bom, as considerações ainda, a segunda, né? O processo de metalurgia do pó ele envolve baixíssimo desperdício de material quando comparado com outros tipos de
processos. Por exemplo, o processo de fundição, apesar de hoje ter bastante tecnologia, né, na fundição, que faz com que o processo não desperdice material, tal, né? No geral, ainda a metalurgia do pó ela é mais eficiente quanto ao nível de desperdício de material. Ela desperdiça menos material que o processo de fundição. Alguns livros da literatura dizem que aproximadamente, tá? Esse número aqui é um número aproximado. 97% dos pós metálicos que são transformados em produto, né? De 100% do pó metálico que é aplicado no processo de metalurgia do pó para criar o produto, 97% é aproveitado. Então, desperdício apenas de 3% de material de pó metálico nesse processo, né? Então, ele é muito mais eficiente que outros processos, como esse do processo de fundição. Aqui a gente vê outras peças que são fabricadas em metalurgia do pó. Item 3, né? Devido à natureza da matéria-prima, peças com nível específico de porosidade podem ser fabricadas. Esse conceito é muito importante porque se você tem porosidade na peça e, por exemplo, é uma peça que ela não pode ter muito atrito, então você vai ter que lubrificar essa peça muitas vezes. Então, se ela tem porosidade, a própria porosidade do material, da peça fabricada por metalurgia do pó, por capilaridade, ela vai absorver lubrificantes que estejam externamente a essa peça. Então, se eu tenho a peça aqui, e ela tem um monte de poros aqui, tá? A característica dela é ter porosidades. Então, se eu colocar um lubrificante nessa peça, ela não vai ficar só na superfície, ele vai, por capilaridade, entrar nas porosidades da peça. Com o tempo, esse óleo acaba, depois de um tempo da superfície, que o óleo da superfície acaba secando, né? O que tem dentro da porosidade acaba saindo. Então, essa peça ela fica sempre, a maior parte do tempo, lubrificada, né? Até um certo tempo, né? Não é infinito isso também, né? Mas ela tem uma capacidade de ter lubrificação devido a essa autolubrificação, né? Devido a essa porosidade. Então aí você tem filtros metálicos que são porosos, rolamentos, né? Rolamentos autolubrificante, engrenagem autolubrificante, são fabricados por metalurgia do pó, exatamente porque tem essa característica de porosidade e absorvem essa lubrificação. São autolubrificantes. Né? Item 4. Peças de certos metais que são de difícil fabricação por outros métodos podem ser moldadas por metalurgia do pó. Então, por exemplo, pessoal, o tungstênio ele é um exemplo, né? Ele é usado em filamento de lâmpadas incandescentes. Né? Como são peças de difícil fabricação, é mais interessante você fabricar utilizando a metalurgia do pó. Item 5. A metalurgia do pó é comparada favoravelmente com a maioria dos processos de fundição em termos de controle dimensional do produto. Então, o controle dimensional dela é muito próximo ao controle dimensional de peças produzidas por fundição. Aqui tem um exemplo, né, de tolerância. Então, se eu tenho as tolerâncias próximas aí, que são utilizadas em metalurgia do pó, é de mais ou menos 0,13 milímetros, ou mais ou menos 0,005 polegadas, tá? E são obtidas de forma rotineira. Item 6, né? Para uma produção, os métodos de fabricação por metalurgia do pó podem ser automatizados. Então, vamos dizer assim, quase 100% de todos os processos de metalurgia do pó são automatizados. Ou são automatizados, mas tem ali uma parte manual no processo. Tá? Então, aqui a gente vê uma imagem de uma linha de produção produzindo pequenas engrenagens, né, por metalurgia do pó. Em relação ao controle de matéria-prima
metalurgia do pó. Então, a metalurgia do pó é um processo cuja economia de material é muito alta. Então, ela tem mínimas perdas de matéria-prima. Tá? Se você comparar com a usinagem, tá? Que é um método bem preciso de produção, aí, processo de fabricação, ainda assim ela pode chegar a uma perda de 50% de material, né? Já a metalurgia do pó, se você entra com 100% de pó metálico, você vai perder entre 96% e 97%, vai perder entre 3 ou 4% de pó, né? Em relação ao que você tinha inicialmente. Aqui a gente tem uma figura que mostra o consumo de energia por quilo processado de material. Então você vê que o consumo de energia por quilo processado para a metalurgia do pó ela é menor em relação a outros processos. Por exemplo, a usinagem é muito mais elevado, né? De 65 a 82. E o aproveitamento de matéria-prima é maior para a metalurgia do pó e a usinagem menor, né? Ele elimina mais material aqui, né, na usinagem do que os outros. Então você vai ver uma sequência que metalurgia do pó, fundição, extrusão, forjamento e usinagem, né? Bom, quais são as limitações e desvantagens associadas aos processamentos por metalurgia do pó? Então, item 1. Então, os custos de ferramental e equipamentos, eles são elevados. Vocês estão vendo aqui uma série de prensas, né, que são utilizadas em metalurgia do pó. E para você adquirir isso, são máquinas caras, né? Então, o ferramental que vai aqui dentro são caros, né? São elevados. Os pós metálicos também são caros, tá? Então, isso é um custo a mais que o empresário aí, que for investir nessa área vai ter. E tem 3, né? Existem dificuldades para armazenar e manusear os pós metálicos. Para armazenamento, o tempo em que é armazenado o material pode causar danos ao próprio material, né? Por exemplo, se ele ficar muito exposto a um ambiente úmido, né? A umidade corrói, né? O pó metálico, o material metálico, aí no caso em forma de pó, né? Além de risco de incêndio, tá? Como você qualquer tipo de pó aí armazenado tem que ter uma característica de um nível de segurança alto aí, né? Porque pode ocasionar incêndio. Item 4. Existem limitações da geometria da peça, tá? Os pós metálicos eles não escoam lateralmente com facilidade no molde quando se é prensado, né? Então as tolerâncias têm que ser consideradas para a ejeção da peça para fora da matriz. Item 5. As variações da densidade dos materiais em toda parte da peça pode se tornar um problema na metalurgia do pó, tá? Então, principalmente se você tem geometria complexa. Você vai colocar numa matriz o pó metálico aqui e vai pressionar para gerar uma peça metálica. Só que você tem que verificar se a densidade do pó ela é homogênea dos dois lados, de todos os lados aí, né? Você não pode ter uma densidade maior de um lado e uma densidade menor do outro. Você vai ter uma diferença de densidades na peça formada. E isso ocasiona problemas posteriormente. Quais são as vantagens que o processo de metalurgia do pó ele fornece? Então, em relação à energia, então, em relação à matéria-prima, né? Há sempre uma perda mínima de matéria-prima, entre 3 a 4%, né, de perda. O controle da composição química do pó é bem rigoroso, né, porque você tem que ter uma densidade na peça formada bem homogênea. As peças têm uma boa tolerância dimensional, portanto, isso não faz necessário outros processos de fabricação, como a usinagem. As peças têm uma homogeneidade estrutural e também propriedades, né?
Se isso não acontecer, a peça provavelmente vai ter que ser descartada. Elas têm um bom acabamento superficial, por isso não precisam de uma usinagem posterior. Elas têm um uso mais na produção das peças, o uso de energia mais eficiente e o processo é todo automatizado. Então essas são as vantagens aí associadas ao processamento por metalurgia do pó. O peso das peças produzidas, pessoal, embora peças até 22 kg e 50 libras possam ser produzidas, a maioria dos componentes aí pesa pelo menos, pesa menos, né, de 2,2 kg, né, 5 libras. Aqui a gente tem uma coleção de peças de metalurgia do pó, tá mostrando aí os tipos de peças que são formadas. Você vai sempre notar que peças como engrenagens, tá, como aparece aqui, ó, vários tipos de engrenagem, certo? Ou peças bem pequenas aí, ó, sextavadas, tá? Então são peças produzidas pela metalurgia do pó. Quais são os materiais utilizados na produção de peças? Então, se a gente fosse colocar numa quantidade, né, de maior ou menor produção, a maior quantidade de metais produzidos pela metalurgia do pó, a gente colocaria esses materiais. Então, ligas de ferro, ligas de aço, ligas de alumínio, cobre, níquel, metais que são refratários. Tá? Aí, exemplo desses metais refratários é o molibdênio, sigla O, né? E o tungstênio. Além disso, a gente tem carbonetos metálicos, tá? Nós vamos ver ali na frente onde eles são usados, como o carboneto de tungstênio. Então, esses são os materiais utilizados na produção das peças em metalurgia do pó. Beleza? Em metalurgia do pó. Quais são as áreas de utilização da metalurgia do pó? Bom, então o controle exato da composição química desejada do produto final, feita pelo processo de metalurgia do pó, a redução ou eliminação das operações de usinagem, né, que é uma das características da metalurgia do pó, o bom acabamento superficial, a pureza dos produtos, das peças obtidas, né, a automação que acontece nos processos produtivos, são todas vantagens aí que tornam essa metalurgia do pó uma fonte produtora de peças, tá? Então, a metalurgia do pó, ela está em todos os ramos da indústria. Como a gente pode ver aqui, ó, nós temos a área automobilística, nós temos a área informática, tá? Eletroeletrônicos, nós temos a área aeroespacial, beleza? A área de informática, a área eletroeletrônico, essa daqui, ó, tá? Em equipamentos e implementos agrícolas também, produtos têxteis, peças, né, para produtos para máquinas têxteis. Então, são exemplos de onde você pode atuar na área. Complementando as áreas de utilização da metalurgia do pó, a gente tem filtros sinterizados. Filtros sinterizados. Então, aqui ó, a gente tem exemplos de filtros sinterizados. Esse material, se você quiser consultar depois, tá? Você tem esse material aqui, o que chama Processo de Fabricação, Metalurgia do Pó e o Futuro da Indústria, tá? Tá aqui o link, tá na descrição e tá no final dessa aula aqui, então vai aparecer pra gente aí, tá? Então, você pode consultar esse material. Então, filtros sinterizados, tá? Esses tipos aqui, ó, você vê que são vários formatos, tem formatos cônicos, tá? Peças de tamanho reduzida, tá? Então, eles têm algumas aplicações industriais que é necessário resistência em alta temperatura e resistência mecânica. Onde é usado esses tipos de filtros, né? Então, se eu quero fazer filtragem de gases, por exemplo, filtragem de óleo combustível, filtragem de mineral, então todos esses tipos de
processo de filtragem, você vai utilizar os filtros sinterizados. Eles também são utilizados como abafadores de ruído, válvula corta-chamas, tá? E eles são fabricados em que tipo de materiais? Então, bronze, níquel, aço inoxidável, titânio e outros, beleza? Aqui a gente vê uma visão por microscópio, tá? Reduzida aí até 300 micrômetros, tá? Então você vai ter aqui uma visão microscópica do material que produz o filtro sinterizado, tá? Então você ia ver essa característica aqui de curvatura do material. Outro exemplo de área de aplicação da metalurgia do pó são mancais autolubrificantes. A gente falou lá atrás, né, que essas peças são porosas, então elas absorvem por capilaridade o lubrificante que é colocado, passado na peça. Então, a gente tem aqui a porosidade como principal característica aí dos mancais autolubrificantes, tá? Essa porosidade, então, absorve o óleo que é colocado na superfície aí da peça e garante uma lubrificação sempre presente entre um eixo, por exemplo, e um mancal. Aqui a gente vê uma visão por microscopia da porosidade desse mancal autolubrificante, tá? Então aqui, visão microscópica. Um material que foi tirado, só para lembrar, tá? Esse daqui que a gente está vendo. Outro exemplo de uso de área de utilização da metalurgia do pó são as baterias, tá? Então elas utilizam um níquel. Esse níquel é poroso, tá? Característica aí do processo de metalurgia do pó. Ela utiliza níquel poroso nos acumuladores cádmio, níquel e nas pilhas, tá? Então seria um exemplo aí de área de utilização da metalurgia do pó. Outra área, você pode utilizar a metalurgia do pó para produzir peças do tipo próteses. Então a gente tem aqui, ó, próteses pulmonares, tá? Então vocês estão vendo aqui o pulmão e a prótese aqui. Então são implantes cirúrgicos que são recobertos com uma liga porosa à base de cobalto e titânio, tá? Uma liga aí. Então, se ela é porosa, o tecido ósseo humano penetra nos poros da liga, tá? E isso assegura uma ligação com o implante. Então, eles se conectam bem, tá? Então, essa porosidade aí é importante. Outra aplicação da metalurgia do pó, discos de freio e embreagem. Então, discos de freio e embreagem, eles são feitos à base de liga de cobre ou de ferro-cobre, certo? Eles adicionam um agente de atrito que é o carboneto de silício aqui, tá? ou dióxido de silício, ou trióxido de alumínio, e também pode ser um tipo de agente lubrificante que é colocado aí na liga. Então ela absorve isso por capilaridade também, tá? Porque ele tem o efeito de porosidade do material devido ao processo de metalurgia do pó. Item 7. Outra área de utilização é metal duro, tá? Então você tem aí carboneto metálico, que é também chamado de metal duro. Em matérias, quando a gente fala de ferramenta de corte, tá? Por exemplo, aqui ó, nós temos vários exemplos de ferramentas de corte, tá? Por exemplo, brocas, tá? Para perfurar aí metais, por exemplo, ferramentas de corte aplicados em torno, tá? Ferramentas de corte aqui, ó, de torno, brocas para perfuração, né? Em rocha, etc. Elas contêm um tipo de pastilha na superfície feito de metal duro, que é o material carboneto metálico. Então ela penetra na peça que você está pretendendo perfurar, né, mais facilmente. Essas pastilhas elas vão ter uma elevada dureza, tá?
característica principal do metal duro, tá? Do carboneto metálico. A dureza é tão alta que se compara à dureza do diamante. E como aqui tem muito atrito na perfuração que essas brocas fazem, né, na peça que ela está perfurando, a temperatura ali chega em torno de 1000 graus Celsius, tá? E ela não sofre perda de corte, mesmo com essa temperatura alta. Bom, e por último aqui, peças mecânicas fabricadas pela metalurgia do pó. Então, são peças fabricadas em ferro, cobre e níquel, ferro, cobre, níquel e molibdênio, tá? Ferro, cobre e promécio, tá? Com ou sem carbono. Então, onde essas peças são fabricadas, em que tipo da forma de, por exemplo, de engrenagens, tá? Do eixo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma caixa de câmbio que tem vários tipos de engrenagem. Isso aqui pode ser produzido por metalurgia do pó, tá? O comando do virabrequim do carro, tá? Isso aqui também pode ser fabricado por metalurgia do pó. Você tem aí a junta homocinética do carro, anéis sincronizadores, tá? Cubo polia da bomba d'água, amortecedores, o pistão, guia de válvula e a caixa de câmbio aqui, todas produzidas por metalurgia de pó, certo? Bom, então a gente viu a aplicação da metalurgia do pó, mas como que os pós metálicos são produzidos, né? Então, as empresas que produzem os pós metálicos, elas não são as mesmas que fazem as peças por metalurgia do pó. Então, a gente percebe que tem os produtores de pó metálico, esses são os fornecedores do pó metálico, e tem as fábricas que fazem os componentes, peças, né, com pós metálicos. Esses são os clientes. Então tem essa diferença aqui, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado. A gente viu ali atrás, né, que tem vários tipos de peças com vários tipos de material diferenciado, né? Então vários tipos de metais. Então qualquer metal pode ser produzido na forma de pó. A gente pode destacar aí 3 métodos principais, tá, comercialmente produzidos aí, que estão hoje atuando aí na área comercial, para a produção do pó metálico. Nós vamos focar aqui, tá, na atomização, que é o principal. O químico e o eletrolítico a gente não vai focar, a gente só vai deixar citado aqui como um método de produção de pó metálico. Então, tem mais um tipo aí que seria moagem, tá? São ao todo acho que 5 tipos, tá? Moagem seria um outro tipo, mas aqui a gente só vai focar no tipo de atomização, que é um tipo de produção de pó metálico. Então vamos lá. Então, primeiro, para a produção de pós metálicos, a questão da atomização aqui que a gente está vendo. Então, o que seria esse método? Ele vai envolver a conversão do metal. Então, eu tenho um metal líquido aqui. Vocês estão vendo um funil. Tá? Aqui dentro vai o metal líquido. O metal líquido passa por um canal. Chegando aqui no canal, existe um bocal. Tá? O metal sai por aqui e existe ar comprimido que sai de alguns poros desse sisteminha da cor cinza claro. E quando o ar a alta pressão sai aqui nessa região, ele faz com que as partículas do metal líquido fiquem pulverizadas, tá? Então virem gotas pulverizadas. E conforme ela vai caindo por gravidade, elas vão se solidificando e vão formando os pós metálicos. Tá? Então, o metal líquido sai do bocal, é feito a injeção de ar aqui nessa região, e aí o metal é atomizado, né? Ele vira gota pulverizada, e conforme ele vai caindo por gravidade, ele vai resfriando e solidificando. Então, isso aqui é a forma de você fazer pó metálico. Bom, atualmente, esse é um método bem versátil que o pessoal usa para criação de pó metálico, também popular,
certo? E aplicável em todos os metais que são utilizados para a metalurgia do pó. Isso se você for dividir, tá, nos metais aí, são utilizados tanto para ligas metálicas quanto para metais puros. Existem várias maneiras de criar o jato de metal fundido, porque aqui vocês viram que o pó metálico ele é obtido através de um jato de ar que entra em contato com o metal líquido aqui nessas regiões. Então, para criar esse jato de metal fundido, a gente tem alguns métodos. Então, dois dos métodos que vão ser apresentados aqui se baseiam na atomização do gás. Então, você tem aqui uma corrente de gás que é inserida através de um bocal. Tá? Pode ser ar ou pode ser gás inerte que vai entrar aqui nesse bocal. E ele entra com uma velocidade bem elevada. Tá? Então, é alta velocidade. Por que da alta velocidade? Né? Para favorecer a atomização em gotículas aí, do metal fundido. Tá? Nesse exemplo aqui, pessoal, a gente tem o metal fundido, ele está na parte inferior de um gabinete aqui, tá? Ele é sugado, tá? Ele é sifonado até uma região onde tem a entrada de gás, e aí ele é soprado, as partículas do metal fundido são transformadas em gotas aí, né, de material fundido, e aí conforme ela vai caindo por gravidade, ela vai resfriando, né, e vai formando os pós metálicos aqui. Beleza? Bom, outra característica, outro método, né, que você pode usar para atomizar o gás é, por exemplo, você utilizar a gravidade ao seu favor. Então, você tem aqui o metal fundido, ele é armazenado num container aqui, por exemplo, e ele passa por um canal, aí conforme ele sai desse canalzinho, gás é injetado, né, e as partículas são pulverizadas aqui, tá? Formam-se gotículas de metal fundido. Conforme ela vai caindo por gravidade, todo o processo é por gravidade, tá vendo? Para facilitar. Ela vai resfriando e vai formando os pós metálicos aqui embaixo. Beleza? Normalmente, nesse caso, os pós metálicos eles tendem a ser esféricos, mas como a gente vai ver lá na frente, nem sempre os pós metálicos, as partículas são esféricas, tá? Bom, existem outras maneiras aí de criar um jato de metal fundido. Você pode também usar correntes de água a alta velocidade, ao invés de ar, tá? Então aqui, por exemplo, nesse esquema, a gente tem uma entrada de água do lado esquerdo e uma entrada de água nesse jato aqui, nesse caminho, né, do lado direito. O metal fundido entra por gravidade aqui nesse curso de água, chega aqui embaixo, eles se encontram, tá? E ela é pulverizada. Aí no final, você tem um recipiente aqui embaixo, que é uma câmara coletora, fica-se os pó metálicos ficam-se embaixo aqui, né? E a água fica na parte de cima. Então, esse processo é conhecido como atomização em água, certo? Ele é mais comum entre os métodos de atomização e, particularmente, ele é adequado para metais que vão se fundir em temperaturas abaixo de 1000 graus, aqui é graus, tá? 1000 graus Celsius e 2900 graus Fahrenheit. Beleza? Então, essas são as características da atomização em água. Bom, a característica ainda desse tipo de processo, né? Então, o resfriamento aqui ele é mais rápido, certo? Devido à presença da água, tá, pessoal? Isso faz com que o processo resfrie mais rapidamente. Bom, e a forma do pó resultante, ela vai ser irregular, tá? Em vez de esférica, também devido ao contato da água com a partícula, a gotícula do metal fundido, tá?
Então, ela vai ser irregular devido a isso. A desvantagem do uso de água, nesse caso aqui, tá, é a oxidação. Tá? Então, a presença de água causa oxidação na superfície das partículas. Então, você precisa tomar cuidado com esse processo devido a esse problema de oxidação. Mas a gente tem aqui uma inovação, tá, que é mais ou menos recente, aí ela prevê o uso de um tipo de óleo sintético substituindo a água para reduzir essa oxidação que acontece com o uso de água. Tanto se eu usasse óleo sintético, tá, como água, nesse processo aí de atomização, o tamanho da partícula ele vai ser controlado pela velocidade da corrente do fluido. Então, se você controla aqui o tamanho da partícula pela velocidade do fluido. Aqui a gente vê pós metálicos aí de ferro, tá, produzidos pela atomização em água. Então você vê que eles têm uma característica irregular, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo, ó, característica irregular. Nem todos eles são esféricos, menores. Tá? Então eles são realmente irregulares. Além disso, pessoal, a gente pode obter aí pós-metálicos por atomização utilizando um método chamado de centrifugação. Então, como que é esse processo? Você tem um disco rotativo aqui, ó, como esse, um disco rotativo. Tá? Então ele rotaciona aqui. E aí o metal líquido ele cai por gravidade e ele entra em contato com o disco e o disco faz um espalhamento aí em alta rotação do metal fundido, certo? E aí ele bate aqui, por exemplo, nas paredes do seu recipiente coletor, que é a sua câmara coletora, né? E vão armazenando os pós metálicos resfriados aqui nessa região. Então você vê que tem um eixo de rotação que está ligado ao disco rotativo, né? Faz parte do processo. Então, centrifugação é um outro exemplo de produção de pós-metálico por atomização. Bom, vamos dar um exemplo aqui de elementos que compõem os pós-metálicos. Né? Então, eu poderia ter pó metálico de ferro misturado aí com pó de cobre, pó de grafite, pó de níquel, todos eles aí misturados formariam o pó metálico final com 100% de massa. Aí. Eu adicionaria lubrificante nesse pó metálico, tá? 0,75% do total. Ok? Aqui. Então, isso aqui seria uma composição, um exemplo de composição de uma saca de pó metálico, tá? Que é vendida aí no mercado. Características dos pós metálicos. Então, entre as características que são importantes dos pós metálicos são as formas e o tamanho das partículas individuais. Para um projeto de uma peça que vai ser feita por metalurgia do pó, a granulometria, a medida do tamanho dos grãos, é uma informação muito importante. Tá? Então, por exemplo, a forma geométrica das partículas aqui são importantes no processo de formação do pó metálico. Então, a gente pode ter uma série de formas geométricas do pó metálico. Então, a gente tem esférica, granular, cúbica, acicular, tá? Gota, em forma de gota, esponjoso, cilíndrico, angular. Tem mais aqui, ó, irregular, floco, fibroso, ligamental, poligonal, dendrítico, nodular. Então essas são formas geométricas das partículas. O tamanho, né? O tamanho também é importante para as partículas de pó metálico. Então o diâmetro médio das partículas vai influenciar algumas características do produto final da peça. Então uma partícula, por exemplo, maior, ela vai permitir uma maior compactação.
enquanto uma menor permite uma superfície com menor rugosidade. Aqui a gente está vendo algumas figuras, né? Com as dimensões, né? Diâmetro, tal, espessura. Aqui, pessoal, a gente vê algumas imagens em microscopia de vários tipos de pós metálicos, certo? Então, por exemplo, liga de ferro, como que seria se a gente pudesse ver a parte microscópica deles, né? Após a atomização a gás, né? Tipo de gás utilizado é argônio, né? Então, a liga de ferro, você veria esse formato aqui na microscopia eletrônica. Já para aço inox, né? Atomizado a água, tá? Que as partículas são mais irregulares, ó. Você vê a diferença, a atomização a gás, elas são mais circulares, tá vendo? O formato aqui circular. Já aço inox atomizado a água, elas já são mais irregulares, certo? Beleza, agora a gente já tem noção de como que os pós são formados, né? A gente vai para a área de prensagem e sinterização. Então, após a produção dos pós metálicos, a sequência da metalurgia do pó usada pelos fabricantes de peças consiste em 3 etapas, tá? Então, seria a parte de mistura e homogeneização dos pós. A segunda, compactar, tá? Então, os pós vão ser prensados no formato da peça desejada. E, por último, vai ser sinterizado, que aí envolve o aquecimento na temperatura abaixo do ponto de fusão. Tudo isso para promover a ligação entre as partículas, tá? Então, a parte de mistura e homogeneização, pessoal, como que ela é feita, né? Então, a gente tem dispositivos de mistura e homogeneização. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um exemplozinho de um tambor que ele é rotativo. Então, ele roda aí num dos sentidos, horário, anti-horário, para fazer uma mistura homogênea do pó metálico. Esse aqui é um outro tipo de tambor, tá? É um misturador duplo em cone rotativo. Esse aqui já tem uma hélice dentro do seu eixo, então é um misturador de hélice. E esse último é um misturador utilizando pás. Então você vê uma pá aqui dentro, tá? São exemplos de misturadores. Na vida real, a gente consegue ver, por exemplo, um misturador desse tipo aqui, ó. Ele mistura, vai girando, tá? E fazendo a mistura necessária aí do pó metálico. Aqui você vê sacas de pós metálicos, né? Armazenadas aí depois que a mistura é feita. Ou a gente tem também uma mistura de pós metálicos, por exemplo, pode ser sacas diferentes aqui que fazem uma mistura aqui dentro e aí são armazenados também, né? Depende do contexto desse vídeo aqui, né? Ele não explica se essas aqui são sacas posteriores da mistura ou antes da mistura. Bom, falando das misturas, os melhores resultados para mistura, eles são obtidos quando os equipamentos são carregados com 20% e 40% da sua capacidade. Como a gente viu ali atrás, nessa figura aqui, né, ó, esses tambores, eles têm defletores que são internos, certo? Então, eles modificam a uniformidade aqui da mistura, né, conforme o tambor vai girando. Além disso, esse dispositivo dentro do tambor, né, ele previne a queda livre de pós de tamanhos diferentes durante a mistura, tá? Por que isso tem que ser feito, tá? Você não pode ter dentro da mistura, pessoal, variação de sedimentação. Senão você vai ter, por exemplo, dentro da mistura, bolotas aqui, por exemplo, de material, ó, que isso não agrega em nada, tá? Você tem que ter uma homogeneidade. Então você vai ter segregação de material. Beleza? Então você não quer segregação. Você quer homogeneidade. A vibração do pó, ela vai ser indesejável, uma vez que também causa segregação, tá? Então você não pode ter vibração do pó.
Outros ingredientes que são adicionados aos pós metálicos durante a etapa de homogeneização ou da mistura. Então você vai colocar lubrificantes, tá? Como aquele caso que a gente falou, de rolamentos autolubrificantes, engrenagens autolubrificantes, né? Os lubrificantes são inseridos antes, né? Então, exemplo de autolubrificante que é colocado nos pós metálicos. Então, estearatos de zinco, por exemplo, estearatos de alumínio, são colocados em pequenas quantidades e elas reduzem a fricção entre as partículas e a parede da matriz de compactação, os tambores, né? Item 2. Para homogeneização da mistura, eles colocam agentes aglutinantes. São como colas, tá, pessoal? Eles fazem com que as partículas fiquem juntas, tá? E são adequadas aí para que as peças formadas, quando elas são prensadas, elas alcancem uma resistência maior. Beleza? E também tem os desfloculantes, tá? Outro material, ingrediente que é colocado. Então eles inibem a aglomeração dos pós. Você não pode ter aglomeração de pó metálico. Aqui a gente tem, quando a gente tem uma máquina aqui, tá, que vai fazer a prensagem, você tem, por exemplo, aqui a matriz e você tem aqui os punções. Beleza? E aqui você tem um carregador de pó metálico. Ele simplesmente vem para cá, joga o pó metálico aqui dentro, depois ele retorna. Tá? Então ele vem, joga o pó metálico e retorna. Então isso aqui é um enchimento que a gente fala da câmera aí onde vai ser feita a prensagem do pó, enchimento por gravidade, ok? Aqui a gente vê, depois que a câmera ela é enchida com o pó, ela é compactada. Então você vê aqui, ó, a câmera ela fica cheia de pó, e aí ela é compactada e a ejeção da peça, como vocês estão vendo, né, formando a peça aqui. Como que seria então a compactação do pó metálico? Então, na parte de compactação, você tem alta pressão. Ela é aplicada nos pós metálicos. Para quê? Para moldar as peças que a gente quer no final. Então, o método de compactação, que é um convencional, né, é o da prensagem, como a gente vai ver nessa figura. A prensagem é feita por punções opostos, tá, que pressionam, né, os pós contidos na matriz. Então aqui, como que seria a parte do maquinário ferramental, né? Eu vou ter um punção superior, vou ter um punção inferior, vou ter um molde, ou matriz, né? E aqui eu vou ter um carregador, que é o carregador do pó metálico. Então ele vem com velocidade na horizontal aqui, joga o pó metálico dentro do molde, aí eu faço uma força com uma certa velocidade nos punções, pressiono o pó pressionado vai ajustando as condições da peça que eu quero, e no final que a peça estiver pronta, a punção inferior vem de baixo para cima e remove a peça. Ok? Aí a peça é jogada para fora aqui, como está acontecendo aqui, ó. Beleza? A peça é formada, é jogada para fora. Beleza? Aqui o pó metálico é colocado, aí pressionado, que seria essa fase aqui, ó. Fase 2. Então, se a gente acompanhar aqui, né, o item 1, primeiro eu encho a cavidade do molde com o pó metálico, que nem a gente falou ali, né? O carregador traz o pó para cá, enche a cavidade com os pós metálicos. Aí vem para a posição inicial, onde vai ser começado o puncionamento de cima para baixo. Aí é pressionado isso aqui, tá? Compactado o pó metálico que está aqui dentro. Aí ele compacta até o formato da peça desejado, e aí ela é feita a ejeção da peça. E ela sai daqui.
Bom, aí tem alguns nomes que a gente precisa saber, tá? Então, a peça, pessoal, depois que ela foi prensada, ela chega nessa condição aqui de ejetada. Ela é chamada aqui, pessoal, de compactado verde. Tá? Por que verde? Porque ela ainda não foi completamente processada. Beleza? Ela não foi completamente processada. E aí, essa peça que é o compactado verde, eles chamam a densidade dessa peça de densidade A verde. Certo? Essa densidade ela é muito maior que a densidade da matéria-prima. Então, a densidade da matéria-prima do pó metálico era 1, a densidade aqui da peça ela é muito maior, beleza? E aí tem uma resistência, né, da peça do compactado verde que é chamada de resistência verde da peça. Quando prensada, ela é adequada para o manuseio, só que ela é muito menor que aquela alcançada após a sinterização. Então, se eu tenho aqui uma resistência que eu vou obter da peça depois que ela for aquecida, né, fazer o tratamento térmico, essa peça aqui que sai do compactado verde tem uma resistência verde que é muito menor que a resistência depois do tratamento térmico. Tá? Bom, a pressão aplicada na compactação aqui, no item 2 e no item 3, tá? Resulta em remanejamento dos pós em um arranjo mais eficiente. Então aqui, nessa parte de compactação dos pós metálicos, os espaços dos poros são reduzidos. Então aqui você está vendo, ó, começa a compactar, por exemplo, tem uns espaços aqui, ó, que são os poros. Tá? Se a gente visse isso aqui fosse uma parte microscópica, né, e a gente pudesse ver as partículas todas se ajeitando aqui dentro, você veria um monte de poros aqui dentro. E conforme vai compactando, esses espaços vão se reduzindo, né? Beleza? Então, aumenta também o número de contato. Ó. Então, por exemplo, se eu pegar uma partícula aqui, ó, uma partícula com outra, o contato está aumentando, tá vendo? Ó? O contato entre uma e outra vão aumentando. E os espaços entre que são os poros aqui vão se reduzindo. Tá? Então, isso aqui é o que acontece na compactação. Reduz os poros, o espaço dos poros e aumenta o contato das partículas. E aí, conforme a pressão vai aumentando, as partículas vão sendo plasticamente deformadas, tá? Então, vocês estão vendo aqui as partículas, elas vão sendo plasticamente deformadas, tá? Vão mudando o formato delas aí, ó, vão se ajustando. E a área de contato entre elas vão sendo aumentadas, tá? Portanto, pessoal, o volume de poros também, conforme isso vai acontecendo, o volume de poros dos poros vão caindo, tá? Então aqui, ó, se a gente pudesse ver a compactação em etapas, né? Conforme a pressão de compactação vai passando, né? Eu vou aumentando a pressão aqui, ó. Tá? Então a pressão de 1 para 2 para 3 vai aumentando, né? Então 1 praticamente não tem pressão nenhuma. 2 a pressão já está aumentando. 3 vai chegar aqui em cima, né? Beleza? A densidade que eu quero chegar, por exemplo, é 100% do compactado, né? Que é uma densidade verdadeira. E aí eu vejo que em 1 não tem compactação, em 2 já tem uma pressão maior, em 3 ó, os poros vão sumindo, as partículas vão se deformando, né, e vão tendo um maior contato entre si. Beleza? Então, ok. Então, essa parte aqui seria a parte uma visão do particulado, né, conforme o material vai sendo compactado. Ok? Como que seria agora as prensas usadas na metalurgia do pó, né? Então, a metalurgia do pó convencional, as prensas usadas na compactação, elas podem ser de 3 tipos, né? Tanto mecânicas quanto hidráulicas ou uma mistura das duas. Aqui a gente vê
uma prensa aí em todas as suas partes, tá? Que são usadas na compactação do pó. Aqui a gente vê uma prensa hidráulica, tá? De 450 kN ou 50 toneladas. Ela é usada para compactação de componentes de metalurgia do pó, tá? Ela é uma foto cedida aí pela Durst America, tá bom? Aqui a gente tem uma compactadora uniaxial. Então você vai ver que ela só tem um eixo aqui, tá? Por isso uniaxial. Ela é uma prensa de simples ação, beleza? Mas eu posso ter uma prensa de dupla ação. Então aqui eu tenho dos dois lados, ó. Beleza? Eu vou ter punções opostos, tá? Uma dupla ação de movimento. E ela tem aí até, por exemplo, 10 controles de ação distintos para produzir peças de geometria diferenciada. Essa prensa aqui, por exemplo, tá? Se vocês quiserem acessar depois, ó, nesse site aqui do YouTube, tem o vídeo lá, vocês podem dar uma olhada. É bom até para vocês darem uma olhada como que ela funciona. Que é uma prensa de dupla ação, ela alcança até 40 toneladas aí de pressão, né? Então a gente tem aqui, ó, uma ação, outra ação ali, tá? E aqui a gente tem uma outra prensa, tá? Vocês estão vendo, esse cara aqui, ele tá de frente para isso, ó. Então tá aqui a prensa. Beleza? Vai se movimentar de cima para baixo. Tá aqui o operador, ó. Mexendo na prensa, os controles e tal. Olha, ela é de coluna, né? Vocês estão vendo que tem uma coluna, segue um eixo. E aqui o processo de metalurgia do pó, as pecinhas sendo produzidas, tá? Aqui é colocado o pó metálico e feito aí a produção. Então são exemplos de máquinas, tá? Ok. Continuando aí, então, em relação à capacidade das prensas, tá? Então, a capacidade das prensas na produção de peças, no processo de metalurgia do pó, ela vai ser dada em kilonewtons, tá? Kilonewtons, unidade de força, ou meganewtons, também unidade de força. A força requerida na prensagem vai depender da área projetada pela metalurgia do pó. Então, uma área no plano horizontal que a peça vai ser formada aqui, né? Então eu vou ter uma certa área que o meu punção vai estar pressionando essa área, tá? Essa área projetada, ela vai ser multiplicada pela pressão necessária para compactar o dado pó metálico. Então, vocês lembram, né, que força é pressão, né? É força sobre área. Então, se eu tiver a área projetada aqui, multiplicar pela pressão que é feita nessa área, né, eu vou ter uma força atuando nessa região. As pressões usuais aí de compactação dessas prensas, tá? Elas vão variar, tá? Não dá para saber exatamente, porque a gente está falando de um range aí de vários tipos de máquinas, né? Então elas podem variar de 70 megapascal, tá? Que são 10 mil libras por polegada ao quadrado, isso para materiais de pó de alumínio, tá? Até 700 megapascal, 100 mil libras por polegada ao quadrado para pós de ferro e de aço. Beleza? Aqui tem alguns dados aí para vocês olharem depois. Bom, e aí no processo de... terminamos aqui a parte das prensas, ok? Mostramos algumas prensas, pessoal. Beleza? E aí vou entrar a parte de sinterização, que vai ficar para a aula de número 3, beleza? Então nós vamos ficar até só as prensas aqui, e a gente passa para a aula de número 3. Então, eu vou deixar aqui no final dessa aula exercícios para que vocês entreguem, que são a lista 1, beleza? Que são os seguintes exercícios. Então, vocês vão responder isso aqui e entregar no dia da prova, essa lista aqui. São várias listas, essa é a primeira. Então, o que é a metalurgia do pó?
Qual seria a sequência simplificada para a produção da metalurgia do pó? Qual é o ferramental para a produção da metalurgia do pó? O que significa net shape? Como a porosidade das peças produzidas por metalurgia do pó podem ajudar as peças produzidas? Comente sobre a economia da metalurgia do pó num processo industrial. Quais são as duas limitações e desvantagens associadas aos processamentos por metalurgia do pó? E cite duas vantagens associadas ao processo de metalurgia do pó. Aqui estão as referências, tá? Eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos aqui na descrição. Tentem acessar esse livro, se vocês conseguirem, né? Esse material aqui você acha na internet, tá? Então você pode ter esse materialzinho aí na internet. Só escrever lá no Google que você acaba achando. Então é isso, pessoal. Obrigado. Esse slide aqui, esses slides vão estar postados no YouTube, tá? E aí vocês podem assistir no meu canal. Até mais.